Ora viva, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Frequência Livre. Este espaço onde ideias ganham voz e tudo o que se deve ser dito é esclarecido. Aqui falamos de tudo e mais um pouco de forma clara, objetiva e sem filtros. A regra é clara, já sabem que devem subscrever ao canal, ativar os sinos das notificações, deixarem os vossos likes, comentários e acompanharem-nos em todas as plataformas digitais. Eu que vos falo, sou Gamirelson da Costa, já sabem que também podem acompanhar-me em todas as plataformas digitais. No episódio de hoje eu recebo um jovem inspirador, ele que é estudante universitário no curso de Gestão de Marketing e também influência digital, Gervânio Aldair. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Como vocês já sabem, sou Gervânio Aldair, estudante universitário e estou nesse ramo de criação de conteúdos digital há pouco tempo e nós estamos a caminhar para ver se conseguimos ser influenciador digital também, né? Então é isso. É isso. Estamos aqui para falar de um tema muito pertinente, Gervânio. Vamos falar então sobre a distância emocional. Fugir ou evoluir? A complexa decisão que os jovens tomam de se afastar de ciclos, meios, de amigos, familiares, de relacionamentos entre pessoas, nesse caso. Vamos aqui tentar perceber o porquê que nós tomamos essa decisão ao longo da nossa vida. Porquê que achamos que é necessário sairmos da casa dos nossos pais para crescermos? Porquê que achamos necessário deixarmos algumas amizades que é para, de alguma forma, evoluirmos? Gervânio, para ti, o que é o distanciamento emocional, afinal? Bem, o distanciamento emocional é basicamente o afastamento de maneira emocional entre pessoas por um motivo específico ou não, né? E eu acredito que toda a gente um dia na sua vida passou por esse processo, querendo ou não. Então, eu acredito que o distanciamento emocional muitas vezes é necessário, é importante, porque imaginemos que desde que nós nascemos até agora, se estivéssemos vinculados emocionalmente com todas as pessoas que conhecemos, eu acredito que seria basicamente um atraso naquele nosso processo de amadurecimento, de crescimento, naquele processo de escolhas sobre o que nos acrescenta e não nos acrescenta. Então, eu acredito que esse distanciamento emocional até certo ponto é importante. E temos também aquela parte em que não queremos, mas é necessário. Por exemplo, nós gostamos muito de certas pessoas, gostamos muito de certos ciclos, mas nós temos que encerrar esses certos ciclos porque não nos acrescentam. Nos impedem de crescer, não nos fazem bem. Então, a princípio, é mesmo isso. Mas até que ponto o distanciamento emocional pode influenciar no nosso desenvolvimento pessoal ou econômico? Bem, até que ponto ele pode influenciar? No sentido de, nós quando não temos a capacidade, né, nós não temos a capacidade de lidar bem com as nossas emoções, sentimos as coisas afetarem de maneira muito patente, nós não temos aquele discernimento de saber escolher, de saber diferenciar nas fases da nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos em fase de crescimento, pronto, estamos numa fase de crescimento, nós temos objetivos na vida, queremos alcançar algumas coisas na nossa vida e nós não temos essa capacidade. Por quê? Primeiro, porque os ciclos, né? Os ciclos influenciam muito, o meio influencia muito. E por mais que nós não queiramos encerrar aquele ciclo, por mais que incomode, doa encerrar aquele ciclo, mas é necessário, porque há pessoas que não nos acrescentam com aquilo que concerne aos nossos objetivos. Certo. Elas não conseguem nos acrescentar. E muitas vezes nós até percebemos, mas nós ignoramos determinados sinais porque nós gostamos das pessoas, nós estamos, são pessoas emocionalmente vinculadas a nós, então nós temos essa certa dificuldade de ignorar alguns sinais, mas no fundo nós sabemos o que é bom para nós, o que é ruim, o que nos acrescenta, o que nos acrescenta, o que nos faz mal. Mas o mundo é sempre dessa dualidade. Existe o que nos acrescenta, existe sempre o que não nos acrescenta, em todas as fases da nossa vida. Querendo ou não, estamos sempre em contato com alguém que nos acrescenta alguma coisa e com alguém que não. Não há possibilidades em desenvolvermos sem nos afastarmos desses ciclos? Não há capacidade. Bem, eu acho que isso depende de cada um. Isso depende da mentalidade de cada um. Eu acredito dessa maneira. Por exemplo, eu falo no meu caso. Porque eu sempre fui uma pessoa que meio que muito vinculada emocionalmente às outras pessoas que estavam ao meu redor. Mas com algumas situações na vida, porque nem sempre, por mais que nós queiramos que as pessoas nos tratem ou nos
respondam da maneira que nós esperamos, isso não acontece. Não acontece e infelizmente eu percebi isso muito tarde. Só que agora já tenho a capacidade de ter esse discernimento, né? Porque muitas vezes nós somos aquilo para as pessoas que nós queremos que elas fossem para nós, mas não acontece muitas vezes. Então, eu agora tenho essa capacidade, tenho esse discernimento de saber que, independentemente de eu ser alguma coisa com uma pessoa, ela pode não ser isso para mim. Eu tenho essa capacidade, tenho esse discernimento, tenho essa autoanálise. Mas muita gente não tem. Muita gente não tem e é muito afetada por isso. Mas eu estou sempre aí a me doar, a dar de mim, a fazer por as outras pessoas, enquanto a pessoa não faz nem um terço por mim, daquilo que eu faço. Então eu acho que isso depende muito de cada um. Mas não seria meio que uma culpa nossa porque nós colocamos essa ideia de que as pessoas têm que fazer alguma coisa por nós? Depende também. Porque disse que no mundo é um por um e Deus para todos. Nesse caso, cada um está atrás do que é seu e cada um faz conforme pode, que é para conseguir realizar os seus objetivos. Então, por que nós olhamos que quando o fulano, ou a irmã, ou o pai não faz para nós, quando nós podemos simplesmente ir atrás e fazer por nós? Por que olhamos essas pessoas como se calhar um atraso, como se calhar uma pedra no caminho? Bem, porque nós somos... Porque se calhar essas pessoas podem também estar atrás do que é seu, não? Bem, o que eu acho é o seguinte, nós somos seres humanos sociáveis. Desde o momento que nós começamos a nos socializar com as outras pessoas, nós começamos a criar vínculos, nós começamos a criar expectativas, nós depositamos confiança, esperança nas pessoas. Desde esse momento. Isso pode acontecer de maneira involuntária. Prontos. Então, desde o momento que isso começa a acontecer, nós podemos até notar que durante esse processo as pessoas não fazem aquilo que nós falamos anteriormente, que é retribuir da mesma intensidade, fazer na mesma moeda, mas nós conseguimos perceber, ignoramos, né, alguns sinais, né, porque nós gostamos das pessoas, como eu já disse anteriormente, nós temos aquele vínculo, e nós ignoramos determinados sinais. Eu acho que no fundo nós sabemos o que é que as pessoas fariam por nós. No fundo nós sabemos, mas nós ignoramos determinados sinais porque nós gostamos das pessoas, nós estamos vinculadas a elas, nós temos uma certa ligação emocional, como nós estamos aqui a falar. Então, isso influencia muito nas nossas decisões também. Nessa vertente de olharmos para as pessoas, olharmos para as relações que temos entre pessoas e pensarmos que só devemos dar à proporção que as pessoas nos dão, já não acaba por ser também um fator de dependência emocional? Acaba sim, porque... é correto fazer isso? Correto não digo, né? Mas o meu ponto de vista é o seguinte. Desde o momento que nós gostamos de alguém, nós temos uma certa dependência emocional por essa pessoa, por mínima que seja. Só que há pessoas que têm uma dependência emocional maior que as outras pessoas. Mas, de certo modo, nós temos dependência emocional de quem amamos. Isso é um facto, né? O que é que acontece? Eu não digo bem medir a intensidade com que nós damos e com que nós vamos receber. Eu acho que isso acontece de maneira natural. Por exemplo, há pessoas que não se sentem na necessidade de fazer. E eu também não me sinto na necessidade de cobrar. Porque nós já somos adultos, já somos crescidos e não há necessidade de cobrar o básico das pessoas. Então, eu acho que não é muito uma questão de medir com quem dá mais, quem recebe menos. É uma questão de que eu faria isso por essa pessoa, mas eu tenho a certeza que ela não faria o mesmo por mim. Isso depende da intensidade do que for. Com certeza. Sim, então é basicamente sobre isso. Existe uma frase bíblica que diz: maldito o homem que confia no homem igual. Não achas que nesse caso o problema seria a quantidade ou o tamanho da confiança que nós depositamos nas pessoas para o desenvolvimento dos nossos objetivos? Bem, sim. De certo modo, sim. Porque se nós olharmos para a vida de uma forma autónoma e pensarmos que nós devemos ir atrás dos nossos objetivos e das coisas que queremos, independentemente de quem apareça para nos apoiar e de quem seja, porque no caminho existem mais pessoas de fora a nos apoiarem do que familiares. E por vezes nós nos questionamos o porquê, mas faz parte, é um processo. Então, o erro de sentirmos ou acharmos que esse amigo atrapalha o meu processo de evolução, não parte de nós em colocarmos na cabeça de que ele deve fazer alguma coisa para que eu me desenvolva. Porque nós esperamos alguma coisa das pessoas e não sabemos o que as pessoas esperam de nós. Exatamente, nós esperamos e exigimos em muitos casos também. Isso então o erro estaria mais ou menos
nós esperarmos Sim. tanto das pessoas. Esperar, depositar muita confiança que elas vão fazer, que elas vão se doar por nós, que elas estão aí para aquilo que der e vier em muitos casos, mas isso não acontece. O exemplo que eu vou dar, graças a Deus, eu tive a capacidade, né, de conseguir definir bem quais são as pessoas que estariam na minha vida. Eu tive essa capacidade, graças a Deus. Não foi fácil, também passei por muitas situações. Atualmente vive sozinho? Não, vivo com os meus pais. Com os teus pais? Vivo com os meus pais. O que sentes-te a evoluir, a desenvolver com base aos teus objetivos e as tuas metas de vida? Vivendo com os meus pais. Sinto, sim. Nunca sentiste a necessidade de que não, acho que preciso me afastar dos meus pais, sair da casa do pai, da mãe e estar sozinho, que é para me desenvolver e se calhar meio que dar um avanço aos meus objetivos? Já senti. O que é que nos leva a sentir isso? É isso que queremos saber. No meu ponto de vista, o que leva você a sentir que está na hora de sair da casa dos pais, de ter a tua própria independência, é mesmo essa dependência dos pais, emocional, financeira, dos pais. Chega um momento em que os pais já não conseguem ou já se sentem na necessidade de não fazer as mesmas coisas que faziam quando nós éramos mais novos. Então, você consegue notar essa diferença entre a época que você era mais novo e a época que você começou a crescer e você precisa sacudir a cabeça, meter as ideias no lugar, conseguir as coisas por conta própria, começar a conquistar as suas próprias coisas, a tua independência financeira. Então, chega uma época que os pais começam a cortar determinadas coisas. E nesse momento, quando você nota que há prioridades, né, nos pais que são os irmãos mais novos, o crescimento deles, você consegue ver que eles estão mais virados para eles do que para ti, que em alguns casos incomoda sim, mas se nós formos fazer uma reflexão profunda, nós conseguimos perceber que é necessário. É necessário. Quando você já não depende do teu pai para cortar o cabelo, para tratar da tua higiene pessoal, das tuas coisas pessoais, você já não depende dele. Quando ele corta esse tipo de coisa, já não tem que estar a comprar os teus itens pessoais, você tem que ter essa capacidade de conseguir buscar, fazer um business aqui, um business ali, de conseguir... Aí você consegue perceber que não, está na hora de eu começar a crescer, de eu começar a conquistar as coisas por conta própria, de eu ter a minha independência emocional e financeira. Está na hora de eu começar a organizar a minha vida. Certo. Só que eu não vou ficar aqui para sempre. A idade está a avançar, o momento está a chegar e eu tenho que começar já a me organizar, me preparar para esse tipo de coisa. Mas o que é que nos faz pensar em nos afastar? É mesmo a necessidade de evolução ou é o desconforto por causa da dependência e meio que não realização de algumas coisas, de algumas necessidades nossas por outras prioridades dessas pessoas que acabam por suprir as nossas necessidades? Eu acho que nem toda a gente sente a necessidade de evoluir. Eu acho que nem toda a gente sente. Muita gente sente a necessidade de se afastar desse meio familiar, né? Por conta da relação também, da relação com os pais, da convivência também. Então eu acho que nem todo jovem sente essa necessidade de crescer, de começar a organizar a sua vida, alcançar seus objetivos de vida. Nem toda a gente sente isso. Então eu digo que podem ser basicamente 3 motivos que fazem as pessoas sentirem a necessidade de começar a se distanciar um pouco do meio familiar, que é basicamente mesmo essa convivência, essa necessidade para alguns, essa necessidade de dependência financeira, estabilidade financeira. E outra coisa é que há pessoas que sentem a mesma necessidade de começar a organizar a sua vida. Já está na minha hora, já está no meu momento, quero começar a organizar a minha vida, quero começar a fazer as minhas coisas. Sem contar que na casa dos pais há certas limitações, né? Nós temos regras, não podem fazer isso, não podemos fazer aquilo, temos que avisar, pedir, antecipar. Então há gente que sente a necessidade de estar mais livre, estar mais autônomo. Então, é mais ou menos por isso. Nesse processo de nos afastarmos das pessoas ou de ciclos que é para a realização dos nossos objetivos e pelo nosso desenvolvimento pessoal, existem muitos julgamentos no processo. Qual seria assim a melhor forma de lidar com isso? A melhor forma de lidar com esses julgamentos? Primeiro, eu acredito que nós temos que saber qual é o nosso propósito. Nós temos que saber qual é o nosso propósito de vida, temos que ter essa capacidade de análise, né? Principalmente saber o que eu quero para a minha vida.
Porque tendo esse ponto de partida, você consegue organizar muito bem as suas ideias, organizar muito bem os seus objetivos. Se eu não tenho essa capacidade, essa mentalidade de saber o que eu quero, eu sou muito fácil de influenciar. Então fica muito mais fácil ouvir as opiniões, o julgamento das outras pessoas. Uma pessoa que está consciente daquilo que quer para a sua vida, de como começar, quais são os caminhos que ele vai percorrer para chegar, qual é o processo que ele vai enfrentar, ele tem a maior capacidade de filtrar esses julgamentos. Tirar o que lhe acrescenta e ignorar o que não lhe acrescenta. Ignorar o que não acrescenta. Sim. Ok. E nesse processo, achas que a distância não enfraquece os laços? Porque nesse caso nós nos tiramos do ciclo, mas tem pessoas que não deixam de ser familiares. Não deixam por de ser exemplo, familiares. nós nos tiramos do meio, mas não deixam de ser amigos, por exemplo. E essa distância, por vezes nós ainda sentimos a necessidade de voltarmos a essas pessoas, voltarmos a falar, nem que for por um dia ou por um flashback. Não achas que isso meio que cria algum desconforto, alguma situação entre as duas pessoas ou entre as pessoas que se afastam? Isso depende de como elas se afastaram, né? Porque há afastamentos naturais, né? Há afastamentos que são bem estruturados, né? De maneira respeitosa. Mas uma coisa que eu disse num dos meus vídeos foi: eu amo muito a minha família, mas para continuar a amar, eu preciso de sair de casa. O que eu estava a tentar dizer com isso é que, para continuar a amar e valorizar de onde nós viemos, nós temos que passar por esse processo necessário de saber o que é que nos acrescenta, o que é que não nos acrescenta, o que é certo e o que é errado. Certo. Prontos. Então, dependendo do objetivo de cada um e de como nos afastamos, nós vamos sentir sempre falta daquele ciclo de amigos, daquela bobeira de uma partida de futebol, uma saída sem motivo. Sim, nós sentimos falta, mas isso depende, eu acredito mesmo que isso depende muito de como é que nós vamos encerrar esse ciclo. E quais são as melhores formas de encerrar os ciclos? Como se afastar de forma respeitosa? Como nos afastar de maneira respeitosa? Eu acho que isso também meio que acontece de maneira natural, né? Eu tenho meus objetivos, tu tens os teus objetivos de vida, são diferentes dos meus e cada um seguiu o seu caminho, mas está tudo bem, nós terminamos bem, não temos aquela relação boa. O dia que nos encontrarmos vai ser, mano, de boa, está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. E há outros casos que nós encerramos de maneira mais turbulenta, né? Turbulenta de que, pronto, encerramos esse ciclo, eu fui para cumprir os meus objetivos, você também foi cumprir os seus, um dia nos encontramos e vamos agir como se nunca tivéssemos nos conhecido. Eu acho que isso depende muito de como nós vamos encerrar o ciclo. Como é que achas que a pressão social existente em Angola para com os jovens, principalmente do género masculino, influencia para essa necessidade de nos afastarmos e irmos atrás do desenvolvimento, irmos atrás do crescimento financeiro, pessoal? Bem, eu posso dar um exemplo familiar também, né, no meu caso. Eu já senti que muitos pais criam um cenário de como é que os filhos tinham que ser. De como é que os filhos tinham que ser. E muitos filhos conseguem atender essas expectativas dos pais e outros não. Prontos. E eu meio que isso também é uma pressão, porque os pais criam um cenário de como os filhos tinham que ser e eles vão exigindo que você tinha que se comportar ou ser dessa maneira. Você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, você tinha que ser assim, você tinha que ter essa capacidade. Prontos, né? Muitos pais. E muita gente tem muitos conflitos familiares por conta disso, que é basicamente a pressão familiar. De que está na hora de você começar a fazer as coisas, está na hora de arranjar um relacionamento, já está na hora de arranjar um emprego, já está na tua idade de começar a trabalhar, tens que começar a fazer isso, aquilo e aquilo. É uma pressão que acaba por nos deixar muito exaustos, né? Porque nós, mais do que ninguém, prontos, em alguns casos sabemos aquilo que nós queremos para nós, no caso, e nós estamos a lutar para conseguirmos realizar ou alcançar esses objetivos. E essa pressão social só nos atrapalha. Por isso é que eu decidi falar também sobre o processo de cada um. Respeitar o processo é muito importante. Respeitar o teu processo é muito importante. Saber em que fase do teu processo você está e não se comparar com as outras pessoas. Isso só atrapalha. Você não precisa, para o teu processo ser cumprido, para você estar num processo bom, saber que estás numa boa caminhada, não precisas te comparar às outras pessoas. Você não sabe em que fase da vida dela ela está, você não sabe em que momento ela se encontra, mental,
fisicamente, socialmente. Então, eu acho que isso de nos compararmos, de cedermos às pressões familiares, social, só atrapalha o nosso processo. Como é que nós podemos construir esse tal processo? Bem, Como é que podemos ensinar as pessoas, os nossos espectadores que estão a assistir, a respeitarem esse processo, a entenderem que a vida não é do vum-pá, não é do queremos e aconteceu? primeiro nós temos que ter um ponto de partida. Eu acredito que o nosso ponto de partida é o propósito. Nós temos que saber aquilo que nós queremos, onde nós queremos chegar, aquilo que nós queremos alcançar, quais são os nossos objetivos de vida. E, mediante isso, nós conseguimos traçar uma trajetória. Daí começa o nosso processo. Ok. Como é que se traçaria essa trajetória? Exatamente. Porque há muita gente que não consegue organizar meio que as ideias ou os objetivos, porque simplesmente acho que eu quero ser isso, acho que eu gostaria de fazer isso, mas não sabe como começar. E nessa de não saber faz-se muita coisa que depois não nos leva a nada. Por isso é que há a história de muitos que se afastaram de ciclos, saíram da casa dos pais, mas da mesma forma não conseguiram desenvolver nada. Então, qual seria a melhor forma de fazer essa pré-preparação antes de começar a aplicar para esse afastamento e depois para a construção do processo? Bem, o meu ponto de vista é o seguinte. Primeiro, nós temos que saber quais são as nossas limitações, até onde nós conseguimos chegar, aquilo que nos impede de fazer, aquilo que nos impede de alcançar. Porque eu também não sabia como começar, eu não sabia como fazer. Mas uma coisa que eu consegui perceber em meio a tudo isso foi que eu devia saber identificar quais são as minhas limitações. Eu comecei a investir muito no meu desenvolvimento pessoal, que era o ponto de partida. Eu tinha que ter conhecimento daquilo que eu queria fazer, eu tinha que ter uma orientação de como eu tinha que fazer. Pronto, então eu acho que é muito importante nós conseguirmos identificar até onde nós conseguimos chegar, até onde não conseguimos chegar, quais são as nossas limitações e lutar contra isso. Eu, quando estive a fazer um curso de oratória, eu aprendi uma coisa muito importante, que foram as soft skills, as habilidades comportamentais. Certo. E eu consegui perceber que isso me ajudou muito no meu processo de amadurecimento, de crescimento, embora ainda esteja nesse processo, né? Então, eu consegui perceber que, fora de ter um conhecimento unicamente científico ou domínio sobre algum assunto, sobre alguma área, eu preciso de ter soft skills, que são habilidades comportamentais, que é a maneira como eu organizo os meus pensamentos. Isso influencia muito na minha comunicação com as pessoas. Pronto, eu decidi fazer isso porque eu queria começar a trabalhar com o público e eu tinha que ter uma melhor oratória, tinha que saber como me posicionar, como falar com as outras pessoas. Então eu me senti na necessidade de estudar tudo isso. É uma coisa que eu achei muito importante, soft skills, porque nós podemos até ter um conhecimento puramente científico, domínio sobre determinado assunto, mas não ter soft skills, que é uma coisa que o mercado procura muito, habilidades comportamentais, que são basicamente competências sociais e pessoais, um pensamento crítico, gestão de estresse, liderança, perseverança, resistência. Então eu senti-me na necessidade de conhecer quais são os meus limites, até onde eu consigo chegar, como é que eu consigo chegar, e eu comecei a trabalhar em tudo isso. Por exemplo, eu não comecei a fazer vídeos agora, eu comecei a fazer vídeos já há algum tempo, mas eu estava sempre nesse processo de porque chegou uma época que nem eu estava a gostar dos meus vídeos, então eu tive que sacudir a cabeça e meter as ideias no lugar. Onde é que eu estou a falhar? Ao ponto de eu quero fazer isso, mas eu não estou a gostar daquilo que eu estou a fazer. Onde é que eu estou a falhar? Onde é que eu estou a errar? Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso melhorar isso? Então, esse foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Um dia eu consegui mesmo analisar, eu falo assim, eu me apresento disso, eu estou a meter muita pressão nisso, eu estou a querer... Eu comecei por minimizar esse tipo de situações. Então, no meu ponto de vista, começar por identificar quais são as suas limitações, onde você não consegue chegar, o que você não consegue fazer é muito importante. E você vai lutando contra isso, vai melhorando isso, vai investindo nisso e você vai ver que é um ponto de partida. E muitas vezes também nós não temos motivação, não temos aquela vontade. E uma coisa que eu digo é,
não espera ter vontade para começar a fazer, não espera ter motivação para fazer, faz que a motivação vem, faz que a vontade vem. Isso de eu vou deixar para amanhã porque hoje não tenho vontade, eu vou deixar para depois porque não tenho motivação, não leva a lado nenhum. Se formos a esperar a motivação vir, não vamos fazer muita coisa, vamos estar estáticos. Mas como lidar com tudo o que recebemos das redes sociais, agora com o desenvolvimento das redes sociais, o surgimento de novas plataformas, que meio que tudo se passa em torno de um único clique. Recebemos demasiada informação que cria dispersão, recebemos muitos exemplos de pessoas, ou muitas pessoas a ostentarem vidas, a ostentarem coisas, e pessoas essas que se calhar estão na mesma idade que nós ou abaixo. Como respeitar o processo tendo essa exposição? Bem, eu acho que isso tem muito a ver com as tendências, né? Nós, às vezes, fazemos de tudo um pouco para estarmos no mesmo nível das tendências. Queremos nos inserir nos ciclos que se calhar nem pertencemos, se calhar não vão de acordo com os nossos princípios, tudo porque nós queremos estar no nível de tendência, aos formatos status, sim, queremos estar em alta. E muita gente não tem a capacidade de ter o discernimento, não tem o discernimento de que os meus princípios são esses e eles não vão de acordo com muitas tendências. Há tendências sim que são boas, nós conseguimos estar nelas, nós conseguimos nos adaptar, e outras que não valem a pena, não se identificam com o nosso ciclo, não se identificam com a nossa educação, e eu acredito que muita gente tinha que ter essa capacidade, ou pelo menos tentar ter essa capacidade de filtrar o que te acrescenta, o que não te acrescenta, o que faz parte do teu ciclo, da tua educação, dos teus princípios, porque é muito difícil você crescer num ambiente, ter uma educação, ter uns princípios e você deixar tudo isso da porta quando você sai da porta da tua casa. Então eu acho que é ter a capacidade de saber aquilo que você consegue se enquadrar. Eu consigo me enquadrar nessa tendência, não me enquadro nessa tendência, então as pessoas conseguem. Ao longo dessa conversa eu perguntei, nós nos afastamos mesmo pela necessidade de evoluirmos ou simplesmente pelo desconforto que sentimos? Por vezes nós estamos em ciclos e que nós achamos que as pessoas não são melhor para o desenvolvimento dos nossos objetivos. Ou achamos que são pessoas que não nos agregam em nada. Mas como saber que se calhar não somos nós quem não agrega em nada a essas pessoas? Como saber se calhar não somos nós quem não tem os objetivos claros e essas pessoas só não fazem alguma coisa por nós porque nós não apresentamos de forma certa? Bem, a princípio eu tinha dito que a distância emocional pode acontecer por um motivo ou não, né? Nós às vezes nos distanciamos das pessoas por um motivo que se calhar nós nem entendemos, só aconteceu, e há certas vezes que são propositadas, né? Por exemplo, nesse caso. Há vezes que, por isso é que eu disse também no princípio que nem toda a gente se sente na necessidade de evoluir. Nem toda a gente se sente na necessidade de evoluir. Pronto. Então, há vezes que nós nos distanciamos emocionalmente das pessoas porque aquilo que elas cobram de nós, exigem de nós, muitas vezes é verdade, né? Só que aquilo nos incomoda, porque é uma coisa que nós não conseguimos fazer, de certo modo. Não conseguimos fazer, não conseguimos realizar, não conseguimos alcançar, conquistar. E a sociedade cobra. Chega uma determinada época, uma determinada idade, a sociedade cobra aquilo de nós, mas nós não estamos a conseguir realizar, não estamos a conseguir fazer, não estamos a conseguir conquistar. E nós acabamos por nos fechar, distanciar emocionalmente, nos tornamos meio que agressivos também, em alguns casos, porque nós não conseguimos gerir tudo isso. Essa pressão de não estamos a conseguir e essa pressão da sociedade de que está na hora de começar a fazer. Está meio na hora que entramos por um processo de frustração. Um processo de frustração. Um processo de frustração. Então nós nos distanciamos por um desses motivos também, né? De que não estamos a conseguir realizar, não estamos a conseguir fazer e as pessoas cobram, porque as pessoas vão sempre cobrar. Mas é correto nos afastarmos quando sabemos que nós é quem não estamos a fazer certo? Isso não é correto, né? Mas isso depende da mentalidade de cada um, isso depende da personalidade e do caráter de cada um. Porque há pessoas que, independentemente de não estarem a conseguir fazer, não estão a conseguir alcançar, independentemente da pressão de que está na hora de começar a fazer, está na hora de começar a despertar, elas têm aquela capacidade de superação. Não está na época de eu sacudir a cabeça, meter-se dentro do lugar, começar a fazer, começar a conquistar, lutar por aquilo que verdadeiramente quero. Então, há pessoas que
não se distanciam, né? Pelo contrário, elas procuram se superar, procuram melhorar. E isso depende muito de cada um, depende de cada personalidade, depende de cada caráter, de cada mentalidade, acima de tudo. Ok, mas tu Eu acho que acabaste também por depende falar muito de como é que é a pressão. a pressão. Sim. Como é que você vai receber a pressão das outras pessoas, como é que elas estão a te pressionar, se de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Isso também depende muito de como é que você vai receber, interiorizar e processar tudo isso. Muitas vezes a pressão social acaba por ser reflexo dos padrões sociais colocados, ou dos padrões impostos pela sociedade. Como um jovem angolano e olhando para o contexto em que estamos, achas que de alguma forma isso é vantajoso para que o jovem desperte e vá atrás das coisas, esses padrões que a sociedade impõe, que tem que fazer, deve ter, aos 6 anos tem que conseguir? Achas que é vantajoso para que o jovem desperte e vá atrás das coisas, ou acaba por ser meio que o que mata, o que leva muitos jovens à frustração? Eu acho que até certo ponto é vantajoso, né? Porque é basicamente um incentivo também. É uma maneira de nos despertar. Certo. Prontos, porque esses padrões que estão definidos pela sociedade nos ajudam em alguns casos. Porque há jovens que conseguem realizar, alcançar, conquistar grandes coisas muito antes dos padrões que a sociedade definiu. Por exemplo, há jovens que com 18 anos já têm a sua independência financeira, já trabalham, já têm uma certa estabilidade. Eu acredito muito que esses padrões, em alguns casos, chegam a ser necessários. Chegam a ser necessários porque eles nos despertam, nos dão aquela motivação também de que está na hora de eu começar realmente a organizar a minha vida, a começar a fazer as minhas coisas. E então eu acredito que até certo ponto é importante. Mas, por exemplo, até que ponto é importante termos essa pressão imposta pelos padrões sociais? Porque até o ponto de nós não nos estagnarmos. Até o ponto de nós não nos estagnarmos, porque eu acredito que se não tivéssemos padrões definidos de que até essa idade você tem que fazer isso, homem tem que conseguir até ter certa idade tem que ter, tem que ter filhos, tem que ter mulher, a sua própria casa, eu acredito que nós estaríamos muito estáticos, porque embora esses padrões sejam sociais dentro de casa, eles começam mesmo dentro de casa. Certo. Começam pelos pais, que determinada idade, porque há pais que, embora há pais que manifestam só isso, você vai só sentindo que não, está na hora de eu começar a tirar o pé daqui, organizar a minha vida. E há pais que falam mesmo, há pais que realmente falam que não. Mas não achas que muito dos afastamentos emocionais existentes entre as pessoas não acaba por ser resultado também dessa pressão em detrimento dos padrões que a sociedade vai colocando? Por exemplo, tu trabalhas, já estudas, trabalhas, tens a tua casa, e sempre que estás em contato com a tua família, eles dizem não, já estás na idade de ter filho, mas imaginemos que estás numa fase em que não queiras ter filho. Tu acabas por te afastar por não querer estar exposto a essas cobranças. Não achas que os padrões sociais também acabam por ser esse catalisador desse afastamento emocional entre as pessoas? Por isso é que eu disse, até certo ponto os padrões sociais são necessários. Porque eu acredito que o ser humano é insatisfeito. Eles querem sempre, nós queremos sempre mais. Prontos. E é um exemplo que acontece com muita gente que deste. Então, chega uma época que você possa atender alguns padrões que a sociedade exige, mas ela olha mais para aquilo que você ainda não conseguiu do que para aquilo que você já conquistou. Certo. Isso acontece em muitos casos. Pronto, e deu o exemplo de que eu tenho a minha independência financeira, tenho a minha estabilidade, tenho a minha casa, tenho um bom emprego, mas ainda não tenho uma mulher e filhos. E, obviamente, nós africanos e angolanos, essa cobrança não falta. Não falta. Então, vai ter mesmo sempre essa cobrança, está na hora, nós queremos netos, queremos sobrinhos, eu quero ser avô, então essas cobranças nunca acabam. Mas nós temos que fazer porque as pessoas querem? Não fazer porque, por exemplo, os pais dizem que queremos netos, queremos sobrinhos, mas esse neto sou eu quem vai ter que sustentar, esse sobrinho sou eu quem vai ter que alimentar, colocar a estudar, os custos todos acabam por ser meus. E eu não me encontro numa fase em que eu acho que seja um bom investimento, em que eu acho que seja um momento de aplicar isso. O que fazer quando nós não nos revemos aos padrões que a sociedade impõe a nós? Prontos. O que é que acontece? Eu acho
Eu acho que não basta só ter uma estabilidade financeira para ter filhos. Porque eu tenho a noção que muitos pais, mesmo depois de 3, 4 filhos, ainda não estão preparados para ser pais. Não têm o psicológico preparado para... Eu tenho filhos, porque eu consigo perceber isso em muitos comportamentos, em muitas relações com muitos pais e filhos. Um dos comportamentos que te faz ter essa ideia? Dentro de casa, quando um pai não sabe... Quando os pais não sabem quem é quem dentro de casa, os pais não têm essa capacidade de mostrar aos filhos de que até aqui sou eu, até aqui você, até aqui eu como pessoa, até aqui eu como pai, até aqui tu como pessoa e até aqui tu como filho. Os pais muitas vezes acham que têm o direito de fazer e desfazer porque nós somos filhos, né? Tem essa capacidade, eu sou teu pai, eu posso fazer e desfazer, que é uma coisa muito errada. É uma coisa muito errada e eu não concordo com isso e sinceramente não aceito isso também. Não aceito. Porque independentemente de serem pais, de serem nossos ascendentes, nós somos filhos, somos pessoas como vocês, nós temos também as nossas reações, as nossas emoções e eu creio que tudo parte de um posicionamento. Quando eu estava a falar sobre pais não estarem psicologicamente preparados para ter filhos, eu direciono muito isso ao posicionamento que muitos deles têm em determinadas situações, em determinados acontecimentos. Prontos. Então é basicamente sobre isso. Eu creio que não é viável atender todas as exigências ou todas as pressões sociais que nos são concedidas, né? Ou que prontos. Que não são impostas. São impostas, prontos. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter a capacidade, como eu já disse antes, de filtrar aquilo que nos acrescenta e não nos acrescenta. Como o Gamilton disse há pouco tempo, se calhar não estou numa fase boa para ter filhos. Não estou numa fase boa para ter filhos. Embora eu tenha uma estabilidade financeira, eu tenho que preparar o meu psicológico para ter filhos. Certo. E embora, como eu disse anteriormente, há muitos pais que têm 5, 6 filhos, mas você sente mesmo, como você como filho sente, que o meu pai não está preparado para ser pai. Ele não se comporta como se ele fosse meu pai, ele se comporta mais como se fossem amigos, primos, irmãos. Você não sente aquela necessidade dele ser o alfa dentro de casa, prontos. Então você consegue notar, não. Eu sinto, embora muitos de nós não sejamos planejados, né? Prontos, mas primeiro filho, segundo, terceiro, acho que os pais já tinham que estar meio que preparados para conseguir lidar com esse tipo de situações, em alguns casos, né? Porque relações interpessoais são sempre difíceis. Certo. Nunca teremos domínio de relações interpessoais, mas eu acho que temos que ter uma mínima noção de como agir, de como nos comportar, de como como processar determinadas situações. Ao longo das suas abordagens falaste muito sobre sabermos discernir o que nos agrega, o que não nos agrega. Como é que nós fazemos isso? Como saber o que é que te agrega? O que é que nos agrega e o que é que não? Bom, se tu tens um objetivo, se tens objetivos, tens um propósito, o objetivo é bem traçado, nessa caminhada, nesse processo, você consegue ter a noção de que se eu fizer isso, eu vou conseguir impulsionar aquilo que eu quero, conseguir chegar naquilo que eu quero com mais eficiência e, partindo disso, você consegue saber, não, isso me acrescenta. Se eu fizer isso, se eu receber isso, se eu me envolver com essas pessoas, se eu conseguir investir nisso, isso vai me acrescentar. Mas imaginando que temos pessoas mais novas a nos assistirem, ter que dar um exemplo assim? Miúdo. Pronto, um exemplo meu. Como é que eu vou saber que isso me acrescenta ou não me acrescenta? Por exemplo, se eu quiser, eu como estudante de marketing digital, quiser trabalhar com empresas em torno do marketing. Se eu quiser ser um social media de uma Unitel, de um Standard Bank, como é que eu devo me comportar? O que é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que é que me agrega e o que é que não me agrega? Prontos. Partindo dos teus objetivos, que o Gamilton falou muito bem, quero ser isso, quero fazer isso, quero conquistar aquilo, você consegue fazer uma análise do que te agrega e não te agrega. Como? Prontos. Você sabe que para você conseguir aquilo, você tem que... Há certas exigências, né? Há um perfil para conseguir ser social media da Unitel, por exemplo. E baseando-se nisso, você consegue investir naquilo. Por exemplo, eu quero ser social media da Unitel. Eu tenho que saber que eu tenho que ter, primeiramente, domínio daquilo que eu vou fazer, porque
uma empresa como a Unitel devem ser muito exigentes. Foi uma coisa que eu falei também anteriormente. Não basta só ter o conhecimento formal ou científico sobre determinado assunto, nós temos que ter soft skills, que são habilidades comportamentais. Ter a capacidade de ter um senso crítico, de ter uma gestão de tempo, saber fazer as coisas quando tempo e hora, quando te pedem, saber trabalhar sob pressão, ter uma capacidade de liderança, resiliência, habilidade de comunicação é muito importante, e a partir disso você consegue ver ou consegue enquadrar aquilo que vai te acrescentar. Por exemplo, como é que eu faço para desenvolver o meu senso crítico? Invista no teu desenvolvimento pessoal. Faça um curso de desenvolvimento pessoal, um curso de oratória, leia livros, comece a praticar ou crie uma rotina que vai te agregar valores, uma rotina que você consiga perceber que não, isso está fazer com que eu consiga desenvolver o meu interior, a minha mente. Então acho que isso parte muito daí também. Há pouco tempo falaste sobre um assunto que é muito vivenciado em torno de algumas famílias. Falaste sobre pais que não têm devidos comportamentos ou não têm o posicionamento de pais, outros que são ou que acham que devem fazer e desfazer para com os filhos porque acham que são simplesmente filhos e devem viver conforme acharem conveniente. Como lidar com essa toda a situação quando você ainda depende desse pai para sobreviver e sentir a necessidade de se afastar ao mesmo tempo? Pronto. Na verdade, quando isso acontece, quando você sente que os pais muitas vezes quebram muitas barreiras e muitos limites, você acaba por se afastar emocionalmente. Você, de maneira involuntária ou voluntária, você acaba por se afastar. Um ponto importante também foi que eu me afastando dele, mas eu ainda dependo dele. Pronto, o que acontece? Nesses casos em que você sente que os pais quebram muitas barreiras, muitos limites e de maneira voluntária ou involuntária você se afasta emocionalmente deles, você acaba por criar um ciclo de que só vamos falar ou só vamos agir para o que for necessário. Por exemplo, eu conheço já presenciei muita relação de pais e filhos que só falam o necessário, não conversam nada além disso. Os meus estudos, coisas de casa e acabou. E acabou. A minha propina, o meu transporte, as situações pontuais de casa que vamos conversar e aí terminou a nossa relação e a nossa conversa. Por exemplo, uma coisa que acontece muito e eu sei que muitos filhos vão se identificar o pai chegou do trabalho, sentou no cadeirão, nós levantamos e saímos de onde ele está. Isso acontece que é uma coisa que muitos pensam que isso acontece dentro da casa deles, mas isso acontece em muitos lares. Prontos. O pai chegou... Mas isso pode ser um manifesto de afastamento emocional? Eu creio que isso se reflete muito nessa quebra de barreiras. Agora te colocando na posição do pai, imaginando que tu és o pai e notas que os teus filhos meio que se afastam de ti emocionalmente, quais seriam as melhores formas de voltar a reaver essas pessoas? Voltar a ter essas pessoas no teu ciclo? Bem, no meu ponto de vista... E se existe essa possibilidade de voltarmos a ter alguém que de alguma forma decidiu se afastar emocionalmente ou da forma que achou conveniente para que pudesse desenvolver ou se sentir mais livre ou se sentir à vontade? Pronto, eu não sei ao certo como é que são muitas relações, mas eu posso falar por mim. No caso, se alguém sentisse, né, num contexto geral, que eu me afastei dessa pessoa e ela quisesse, né, primeiramente ela tinha que entender o motivo, porque é uma coisa que eu disse anteriormente, esse afastamento pode ter um motivo ou não. Pode acontecer de maneira involuntária ou voluntária. Prontos. Então, o primeiro passo que eu acho muito certo, eu acho muito viável, é entender o motivo desse afastamento. Você conseguir olhar para a vossa relação anteriormente, para a vossa relação anteriormente e para a vossa relação agora. E conseguir fazer esse estudo de que o que aconteceu nesse processo. Se antes nós tínhamos aquela capacidade de conversar além disso e isso, além de coisas pontuais como a educação dele, coisas pontuais em casa, nós conseguíamos conversar sobre as nossas relações interpessoais, por exemplo, sobre a fase dele na adolescência, o crescimento dele. Por que isso já não acontece? Onde é que nós falhamos, onde é que nós erramos, o que aconteceu? Eu acho que esse é um ponto de partida, ter essa capacidade de analisar
como é que isso tudo começou, por que motivo começou. Prontos, aí você consegue ter uma mínima noção do que fazer, tens uma orientação de como chegar a essa pessoa. Outros casos é o diálogo também, o diálogo, a comunicação que falta em muitos relacionamentos. Comunicação falta, o fator comunicação falta em muitos relacionamentos. Eu acredito que também é um motivo de afastamento entre pais e filhos. Já sentiste alguém a se afastar de ti? Ao invés de seres tu a te afastares de alguma pessoa, já sentiste alguém a se afastar de ti? Muita gente já se afastou de mim. O que é que te passou a cabeça quando sentiste que as pessoas estão a se afastar de ti? Na verdade, eu só procurei entender, porque eu, como disse anteriormente, eu não consigo encerrar ciclos sem motivo. Por exemplo, eu se encerrar algum ciclo é porque se calhar aquele ciclo não vai de acordo com os meus objetivos, não me acrescenta em nada, não vai de acordo com os meus princípios, pronto. Então, quando eu sinto que alguém se afasta de mim, a primeira coisa que eu procuro fazer é entender. Eu quero ter motivos, quero saber o que aconteceu, quais são os teus motivos, o porquê que isso aconteceu. Eu também já tive muitos casos sobre isso, que pessoas se afastaram de um ciclo em que nós estávamos e eu naquele ciclo fui a única pessoa que procurou entender por que isso aconteceu. E as pessoas do mesmo ciclo diziam, você deixa, você procura muito se justificar, mas eu disse, eu preciso de ter um motivo, porque se eu encerrar esse ciclo, eu já não vou voltar aqui. Certo. Então eu não quero deixar lacunas. Então, se eu quero encerrar esse ciclo, eu preciso saber qual foi o motivo desse afastamento. Eu vou respeitar, mas eu só preciso entender qual foi o motivo desse afastamento, porque se eu encerrar esse ciclo, eu já não volto aqui. Para um dia nos reencontrarmos e dizer que ele foi muito um amigo, está no auge da sua vida e já não esqueceu das outras pessoas do passado. Mas imaginamos que nesse processo de procurar entender o porquê que a pessoa se afastou, tu descobres que tu, se calhar, é quem estavas errado. E de alguma forma sentes que essa pessoa é importante na tua vida. Sentes que ainda queres ter essa pessoa. Quais seriam as melhores formas de ir atrás e reconectar-se a essa pessoa? Primeiro, se eu procuro entender como esse ciclo se fechou, ou porque o afastamento, é porque eu não sei o motivo, né? Eu não sei o que aconteceu certo. E se eu estiver errado, eu provavelmente terei a capacidade de me redimir, reconhecer o que aconteceu, como é que nós podemos resolver isso. Nós temos que ter essa capacidade. Mas isso parte da outra pessoa também. Como é que ela vai receber isso? Se ela realmente quer retomar essa amizade, se ela quer realmente voltar a esse ciclo ou não. Em forma de conclusão, eu gostaria que deixasses alguma mensagem para o nosso público, o pessoal que te acompanha também, porque eu creio que estarão aqui a nos assistir, que deixes alguma mensagem, caso queiras deixar beijinhos, aproveitar também deixar os teus contatos em detrimento de alguma parceria, alguém queira ter-te a falar em um outro lugar, está à vontade, as câmeras são tuas. Pronto, resumindo e concluindo, eu acho que todo afastamento emocional é importante. O que muda é a maneira como nós fazemos. O que muda é como nós lidamos com tudo isso e como é que nós temos esse distanciamento emocional. Prontos. Então, nós temos que ter a capacidade de discernir como fazer, quando fazer e de que maneira fazer. Eu acho que isso é muito importante. Encerrar ciclos, todo mundo deseja encerrar para alcançar seus objetivos de vida, mas uma coisa que eu aconselho é encerrar os ciclos da melhor maneira possível. A vida é muito curta, nós não precisamos estar sempre a criar inimizades, criar tensões em certos ambientes, em certas situações. Então, se for para encerrar algum ciclo, que seja de maneira respeitosa, tendo em conta tudo que vocês já viveram, tendo em conta a vossa trajetória de vida, eu acho isso muito importante. Prontos, então eu agradeço muito pela oportunidade de expor a minha opinião sobre o assunto, espero voltar mais vezes. Para mim, as minhas redes sociais são todas Gervano Aldair, no Instagram, no TikTok, no Facebook também, embora eu use pouco. Sigam para acompanhar os meus trabalhos. Eu gostaria também de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, de agradecer à minha família, aos meus pais, aos meus amigos, aos meus irmãos, à equipa que trabalha comigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos ter-te aqui, por ter cedido-nos esse momento de conversa. Creio que foi muito bom para quem te vai acompanhar e para nós também, sempre reter alguma coisa.
Já sabem que esta é o Frequência Livre, um espaço para você aprender muito, vai beber muito de todos os convidados que passarem por esta cadeira. Então, subscrevam o canal, ativem os sinos das notificações, deixem o vosso like, comentário, caso queiram ver alguém aqui, caso você queira participar, é só deixar o comentário, puxem-nos através das páginas da Ghost TV no Instagram, sigam aqui a página do canal Ghost TV ou Ghost TV AO ou Ghost Studio AO aqui no YouTube. E já sabem que eu que vos falo sou Gamirelson da Costa e foi mais um episódio do A Descontrair. Devem sair dos ciclos, devem se afastar dos ciclos, devem sair da casa dos pais quando estiver tudo bem também. Não saiam simplesmente quando tiverem problemas. E saiam quando sabem que estão preparados para enfrentar tudo o que o mundo vos trará. Até lá, fiquem bem.